Ezequiel capítulo 36. Você que tem a sua Bíblia, por gentileza, abra Velho Testamento. Nós vamos falar sobre a restauração, a regeneração do povo de Israel. O que é regeneração? Regeneração significa a recuperação moral, tanto quanto moral, também como espiritual. Quando algo se regenera, é algo que está criando vida novamente. É algo que está criando vida daquilo que ela perdeu outrora. Por exemplo, uma planta, quando ela morre e ela começa a brotar de novo, naquela semente morta, quando ela está começando a brotar de novo, ela está se regenerando, está criando vida de novo. Outrora estava morta, mas começou a criar vida. Nós vamos falar sobre isso, baseado no livro de Ezequiel 36, versículo 16. Você vai ver através dessa passagem que não existe o conhecido por todos o livre-arbítrio, né? Pastor, mas eu não tenho poder de escolha. Você não tem poder de escolha. Pastor, eu não posso escolher se eu quero servir a Deus. Eu não posso escolher pela minha garantia, pela minha escolha, pelo meu favor ou pela minha vontade de escolher a Deus. Não pode, porque até a própria palavra de Deus diz: não foi vós que me escolhestes, mas eu escolhi a vós. Foi Ele que te escolheu. A Bíblia fala que ninguém vai ao Pai se por Ele não for chamado. Nós falamos isso com todo culto, que Deus acrescentava dentro da igreja aqueles que havia de ser salvo. Vou dar um exemplo. Quando você era criança, que você acreditava em Papai Noel, né? Aí chegava o Natal, os pais colocavam na árvore ali, debaixo do pinheiro, colocavam um presente e falava que quem entregou? O Papai Noel. Mas foi Papai Noel? Foi quem? O Pai. Esse é o livre-arbítrio, que as pessoas dizem que eu posso conquistar algo por mim mesmo. Acontece na vida de muitas pessoas quando ela acha que tudo que ela está fazendo é por vontade própria. Por trás de tudo isso tem a mão de quem? A mão de Deus. Mesma coisa, você acreditar que recebeu um presente do Papai Noel, quando outrora foi o seu próprio pai que lhe deu. É ou não é? Assim vai ser na vida do povo de Israel. O povo de Israel se rebela contra Deus, começa a andar nos seus próprios caminhos. Os obreiros podem sentar também, por gentileza. Começa a andar nos seus próprios caminhos, nas suas próprias vontades, nos próprios deleites do coração, na vergonha do coração. E quando eles começam a fazer isso, Deus arranca esse povo da mão dele e começa a lançar para a terra estranha, começa a lançar em nações estranhas. A Bíblia diz que Deus se ira contra esse povo, porque eles começaram a fazer as suas próprias vontades, sair da direção de Deus, quando outrora foi o próprio Deus que os arrancou diante da face dele. Ezequiel 36:16 diz assim. Todos acharam, gente? Me ajuda aí, pessoal. A restauração de quem? De Israel. Não tem Bíblia aí que fala regeneração? Não? Talvez vocês tenham a restauração ou a regeneração de Israel. Diz assim: e veio a mim a palavra do Senhor dizendo: filho do homem, quando a casa de Israel habitava na sua terra, então a contaminaram com seus caminhos e com as suas ações, como a imundícia de uma mulher em sua separação. Tal era o seu caminho perante o meu rosto. Quando a Bíblia diz que tal era a contaminação ou a imoralidade de uma mulher que estava contaminada, aqui ela está falando ou da separação da mulher, não está falando de separação de relacionamento do casamento. Aquele tempo, quando a mulher chegava nos seus dias tradicional, ela era separada, ela não podia estar em contato com a sociedade, ela era excluída, ela era retirada, não podia viver no meio do povo. Você pode ver na passagem que fala sobre a mulher com hemorragia de sangue, e quando ela vê que estava toda a população rodeada ao redor de Jesus, toda a multidão, ela pensa assim: como é que eu vou tocar nele? Porque ela estava afastada, ela não podia estar no meio deles, por causa da impureza, do sangue dela que estava correndo direto. E no momento que ela vê uma brecha, ela sai correndo no meio de todo mundo e toca na orla de Cristo. Aí Jesus falou assim: peraí, alguém me tocou, né? Aí os discípulos falam: Senhor, todo mundo está te tocando, todo mundo está te tocando. Jesus falou assim: alguém me tocou que saiu
virtude de dentro de mim. A mulher foi curada naquele momento, mas ela era separada. Deus fala aqui que o povo de Israel, eles andavam no seu caminho, na sua terra, nas suas vontades, e por fazer isso contaminaram as suas vidas, como uma mulher contaminada, separada. Deus falou assim: tal ato eles praticam na frente do meu rosto, diante de mim, diante da minha face. Diante de mim eles têm coragem de fazer isso, essa tal contaminação, mas a vontade deles não vão prevalecer. A vontade de Deus sempre prevalece. Aí diz assim, versículo 18: derramei, pois, o meu furor sobre eles, por causa do sangue que derramaram sobre a terra e dos seus ídolos com que a contaminaram. Eu os apanhei entre as nações e foram espalhados pelas terras, conforme os seus caminhos e conforme os seus feitos, e eu os julguei. E chegando às nações para onde foram, profanaram. Olha só, presta muita atenção. E chegando às nações para onde foram, profanaram o meu santo nome, pois dizia a eles: esses não são o povo do Senhor e saíram da sua terra? Mas eu os poupei por amor do meu santo nome, que a casa de Israel profanou entre as nações para onde foi. Dize, portanto, a casa de Israel: assim diz o Senhor Jeová, não é por vosso respeito que eu faço isso, ó casa de Israel, mas pelo meu santo nome, que profanastes entre as nações para onde vós fostes. Eu os santificarei, o meu grande nome, que foi profanado entre as nações, o qual profanastes no meio delas, e as nações saberão que eu sou o Senhor, diz o Senhor Jeová, quando eu for santificado aos seus olhos. Eu vos tomarei dentre as nações, e eu vos congregarei de todos os países, e vos trarei para a vossa terra. Então espalharei água pura sobre vós, e ficareis purificados de todas as vossas imundícias, e de todos os vossos ídolos vos purificarei. Eu vos darei um coração novo, e porei dentre vós um espírito novo, e tirarei o coração de pedra da vossa carne, e vos darei um coração de carne. Aí ele fala assim: e porei dentre vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, e guardareis os meus juízos, e observeis. Olha para cá um minutinho. Pastor, peraí, um povo que profanou o nome de Cristo, ou o nome de Deus naquela época, um povo que foi desarraigado da estrutura da casa de Israel, foi lançado para fora, profanaram o nome de Deus, falaram mal de Deus. E a Bíblia diz que Deus, quando lançou esses homens fora da terra, Deus se irou com eles e jurou sua ira, que eles seriam totalmente castigados. Deus colocou fome, Deus colocou morte, Deus colocou dificuldade no meio daquele povo, quando eles estavam em terra estranha. Aí começou a vir um outro povo naquela terra e falaram assim: peraí, não são esse povo que está aí, o povo de Israel, o povo de Deus? Não é esse o povo escolhido? Não foram eles que foram escolhidos? Mas para que o nome de Cristo ou o nome de Deus não fosse profanado, Deus fez o quê? Poupou o povo de Israel, guardou o povo de Israel, os lavou o povo de Israel. Se a gente for olhar pelo texto, nós vamos ver assim: peraí, o povo de Israel se converteu, é ou não é? Deus teve de novo desvelo por eles, Deus teve de novo carinho por aquele povo, Deus teve de novo compaixão por eles, porque Deus os tratou, trouxe eles de novo. Mas não foi essa a questão da coisa. O povo blasfemou contra Deus, o povo esmagou daquela terra o nome de Deus, mas para que o nome de Deus não seja profanado, Deus teve que poupar aquele povo. Certa vez Deus aparece na tenda da congregação, quando Moisés estava em direção à terra prometida, e o povo murmurando, o povo falava: Moisés, nós estamos com fome, Moisés, nós estamos com sede, Moisés, não seria melhor voltar para a terra do Egito, aonde nós iríamos, mesmo que fôssemos escravos, nós temos comida, nós temos tudo lá. A Bíblia diz que Deus desce na tenda da congregação, no livro de Números capítulo 14, e fala assim: até quando esse povo vai murmurar contra mim, Moisés? Eu vou acabar com todo mundo, eu vou matar todo mundo, para eles saber que eu que sou o Deus deles.
Aí Moisés rasga suas vestes, coloca de joelho, coloca cinza, pó de cinza na sua cabeça e fala assim: meu Deus, como é que o seu nome vai ser reconhecido entre as nações, sabendo que o Senhor falou pela sua boca que os livraria a esse povo, e agora estão vendo todo mundo morrendo? O Senhor vai ser envergonhado, o Senhor vai ser profanado. Por essa questão Deus não destruiu aquele povo por um momento, mas a murmuração era tanta, mas tanta. O povo gosta de reclamar, né? Sim ou não? Mas reclama que é uma maravilha. Passa problema, reclama. Tá tudo bem, reclama. Dá frio, reclama. Dá calor, reclama. Reclama de tudo, meu Deus. Chegou uma hora que Deus não aguentou mais, destruiu todo aquele povo. Mas por um momento Deus poupou a vida daquele povo por causa do seu nome, porque o nome de Cristo estava sendo escandalizado. E acontece hoje na nossa vida, pelas nossas obras, pelo nosso querer, pelo nosso padecer, profanamos o nome de Cristo lá fora. Eu falava ontem na escola bíblica que nós tivemos aqui, foi muito bom, e você vai entender do que eu vou falar agora. Você quer ver quando Cristo, ou o próprio Deus, ele poupa o nome dele, para que não haja escândalo? Quantas vezes você viu, eu vou falar isso para você poder entender. Quantas vezes vocês viram pastores em pecado? Pecado, com demônios manifestados em suas frentes, é ou não é? Mas o demônio obedecia. Mas por que obedecia? Porque era o nome de Jesus que estava sendo usado, era o nome de Cristo. O demônio não podia fazer nada contra o camarada, porque era o nome de Cristo que estava sendo usado. Mesmo ele em pecado, estava falando: em nome de Jesus, demônio, se coloca de joelho. Tem que se colocar de joelho, porque é o nome de Cristo está sendo usado. É ou não é? Sim ou não? Por amor de Cristo, por amor do nome de Cristo. Pessoas em pecado fazem isso. E muitas pessoas falavam assim: está vendo? Grande homem de Deus, o demônio está se prostrando diante dele. Não tem nada disso, pessoal. Nós não conhecemos o homem de Deus porque um demônio se prostra diante dele. Nós o conhecemos o homem de Deus pelos seus frutos. É ou não é? Pelo que ele apresenta lá fora e não aqui dentro. Eu sempre falo isso. Isso daqui para a gente é limitado. Isso vai acabar daqui a 1 hora, daqui a 45 minutos. Isso vai terminar. Mas e o nosso bom testemunho estamos dando lá fora? Às vezes Cristo não acaba com as pessoas, sabe por quê? Para que o nome dele não seja escandalizado. Porque tem pessoas que falam assim: ele não vai para a igreja? Essa pessoa não está na igreja, essa pessoa não faz a obra, essa pessoa não prega Cristo. Talvez não aconteça o pior para que o nome de Cristo seja poupado. Talvez essas pessoas que saíram da igreja, que outrora pregavam a palavra, estavam na obra, ex-obreiros, ex-membros, ex-pastores, talvez não aconteça o pior, sabe por quê? Porque o nome de Cristo está sendo poupado. Mas no último dia vão receber o seu galardão. É ou não é? Agora o nome de Cristo não pode ser profanado. Esse povo, o povo de Israel, pensava assim: olha, estamos sendo regenerados, estamos voltando à essência do Espírito de Deus, estamos recebendo aquilo que nós perdemos. Mas não foi pela vontade deles, porque eles não buscaram por isso. Cristo estava os poupando. Olha só aqui, continuamos, versículo 26. Diz assim, 26. Nós paramos no 26, né? Não, nós paramos no 27. E porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, e guardeis os meus juízos, e os observeis. Aí ele fala assim: e habitareis na terra que eu dei a vossos pais, e vós me serei por povo, e eu vos serei por Deus. E vos livrarei de todas as vossas imundícia, e chamarei o trigo, e o multiplicarei, e não trarei fome sobre vós. E multiplicarei o fruto das árvores da novidade do campo, para que nunca mais recebais o opróbrio da fome entre as nações, que opróbrio significa vergonha. Aí versículo 31, parte principal do contexto que nós estamos lendo: então vos lembrareis dos vossos maus caminhos, dos vossos maus feitos, que não foram bons, e tereis nojo em vós mesmo das vossas maldades e das vossas abominações. Não é por amor de vós que eu faço isso, diz o Senhor Jeová. Notório vos seja, envergonhai-vos e confundidos pelos vossos caminhos, ó casa diz. Não é por amor de vocês, não é.
não tem aquelas pessoas que dizem assim, não, Deus ama vocês. Ele está fazendo, sabe por que Deus está fazendo isso? Porque Ele ama nada. Claro que Ele é amor, sim. Mas aqui Ele não está falando, não é porque eu amo vocês, não é por amor a vocês que eu estou fazendo isso. Eu estou fazendo por causa do meu santo nome. A gente vê aqui um povo que se desviou da verdade, um povo que já tinha recebido a palavra da verdade, que agora foi reconciliado em aliança com Deus, um povo que foi chamado e também era escolhido, mas porém se desviaram, porém deixaram a pedra de esquina de lado, porém deixaram a voz da verdade de lado e começaram a andar nos seus próprios caminhos, nos seus próprios deleites, na dureza do seu coração, no maligno coração. Começaram a fazer as suas vontades próprias. Deus não deixou por isso. Espalhou todo mundo. Vai todo mundo para cada lado. Vocês vão sofrer, vocês vão padecer, e vocês vão lembrar da vergonha e terão nojo dos pecados de vocês. Nós pecamos porque somos pecadores. Nós somos pecadores, por isso que nós pecamos. São coisas totalmente diferentes. Nós falamos ontem na escola bíblica que todo homem já nasce depravado. Todo homem já nasce iníquo. Todo homem, quando sai do ventre da mãe, já nasce contaminado pelo pecado. Por isso que Davi disse, desde o ventre da minha mãe eu nasci em pecado. É o primeiro ponto que é a depravação total, que nós vamos falar durante as aulas, que é o primeiro ponto que mostra que o homem não tem direito de ser salvo por si mesmo. Eu vou fazer a mesma pergunta que eu fiz ontem aqui. Você vai perguntar, você vai me responder: você teria condição de ser salvo pelo que você está fazendo, pessoal? Teria? Só 3 pessoas, o resto está em dúvida? Vou perguntar de novo: vocês teriam condições de ser salvos pelas obras de vocês? Claro que não. Por quê? Porque são maus. Porque as nossas obras aos nossos olhos parecem boas, mas ao padecer de Deus são maus. Não há quem busque a Deus, não há quem faça o bem, não há um sequer. Mesmo que queira, o homem não tem condição de fazer bondade. Mesmo que queira, o homem não pode apresentar frutos bons, porque a sua natureza é mal. E quando que começou isso? Na primeira queda do homem, com Adão e Eva, o pecado original, o pecado da desobediência. Desobedeceram a Deus. E Deus, quando mostra o seu furor, como pregávamos ontem, quando estava indo Moisés ao caminho de Faraó, e Moisés fala assim, Moisés fala para Faraó: Faraó, liberta o povo de Deus, porque se não libertar vai vir praga sobre vocês. Mas ao mesmo tempo a Bíblia diz que Deus endureceu o coração de Faraó. Já leram isso na Bíblia? Sim ou não? E Deus endureceu o coração de Faraó. O próprio Deus endurece o coração de Faraó, e ao mesmo tempo manda Moisés ir lá falar para Faraó libertar o seu povo. Está tendo contradição aí, pessoal? Pelos olhos naturais está tendo. A gente fala assim: peraí, Deus não está endurecendo o coração dele e ao mesmo tempo manda ele libertar o povo? Que Deus que é esse? Tudo o que Deus fez era para mostrar para o seu povo que seria liberto da escravidão, que se não houvesse obediência, teriam que pagar com a sua própria vida. É ou não é? O povo de Faraó sofreram as 10 pragas, mas mesmo que o povo de Deus viam a desobediência e os seus males que eram cometidos no meio do deserto, desobedeciam a Deus da mesma forma. Deus fala assim: porque o meu povo me tentou 10 vezes. Quantas vezes? 10 vezes. Acima de todos os sinais que eu tenho feito para eles, ainda não aprenderam? Ainda não viram a majestade santa, a grandiosa e o poder de Deus sendo manifestado não quiseram saber. Preferiam que estavam lá no deserto na mão de Faraó. Eles falavam assim: não era melhor a gente voltar, porque lá nós tínhamos cebola, nós tínhamos pepino, nós tínhamos tudo de bom, éramos escravos. Tem muita gente que tem essa mentalidade dentro da igreja. Pô, no mundo eu tinha tudo, né? Hoje eu estou na igreja, perdi amigos, perdi tudo, estou passando por problema. Mas foi para isso que Ele te chamou? Para que você padeça por Ele,
para que você seja levado como ovelha ao matadouro. A Bíblia diz em Romanos capítulo 8, 36, se eu não me engano, que nós somos chamados para morrer por Ele, a padecer por Ele. Como ovelha muda. Alguém tem criação de ovelha? Não, né? Mas alguém já viu uma criação de ovelha? Alguém já viu quando uma ovelha vai em direção ao matadouro, como é que é? Ela sabe que vai morrer. A ovelha sabe que ela vai morrer, mas ela está no caminho do matadouro, ela está indo em direção à morte. Ela não se bate. Já tem a diferença do boi, quando vai morrer ele se bate, né? No caminho, ele sabe que vai morrer. Ele tenta voltar, mas o caminho é tão estreito que só passa o corpo dele. Ele não consegue mais voltar, porque quando ele volta tem outra atrás dele, tem outra atrás, não consegue mais. A ovelha, mesmo sabendo que vai morrer, ela segue adiante. Por isso que somos considerados como ovelhas em direção ao matadouro. Não só como ovelhas diante de Deus, aquela que tem as suas lã branca, uma ovelha bonita. Não, fomos chamados para padecer por Ele. As igrejas não falam isso. As igrejas querem te dar uma carta, aonde que mostra que você vai resolver todos os seus problemas dentro da igreja. Quando eu olho na palavra de Deus, e quando eu vim para Cristo, eu vou sofrer muito pior de quando eu estava nu, e vamos sofrer. Prova para mim ao contrário. Pastor, mas Ele me chamou para mim ter uma vida boa. Aonde que está isso na Bíblia? O que Paulo falou? Porque sinto prazer nas injúrias, nas perseguições, na fome, na nudez, na espada. Sinto prazer. Ele sentia prazer em tudo isso. Paulo passava fome, sentia prazer. Paulo sofria naufrágio, sentia prazer. Quando a víbora o picou o seu braço, todos falavam assim: ele vai morrer, porque uma víbora venenosa o picou, mas não lhe causou mal nenhum. Aí eles falavam assim: por acaso não é um Deus? Não, é porque o Espírito Santo estava dentro dele. Amém? Ele passava qualquer problema, mas ele sabia passar. Ele sabia enfrentar os seus problemas, porque Deus estava com ele. Tem gente que qualquer probleminha, meu amigo, não vou mais para a igreja não. Que culpa tem Deus? Que culpa tem a igreja, meu Deus? Qualquer probleminha, a primeira coisa que sai da boca da pessoa: eu não vou mais para a igreja. É sinal que nunca se converteu e muito menos conheceu a Deus. Muito menos conheceu a Deus. Porque se conhecesse, sabia que qualquer problema que enfrentasse, Deus estava provando para ela que no meio do deserto Ele era com ela. Todo deserto tem começo, meio e uma hora vai acabar, meu amigo. Nem que seja no teu último suspiro. Você pode sofrer a sua vida toda, desde quando você nasce até o último dia, o teu último suspiro saiu. Você pode sofrer, mas andou com Deus. A Bíblia diz que na Nova Jerusalém não haverá choro, não haverá dor, não haverá sofrimento. Ali acaba todo o sofrimento do cristão. Amém? Nós estamos em terra inimiga, meu amigo. Nós somos forasteiros e peregrinos. Nós estamos em terra que não é nossa. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Se o mundo jaz no maligno e nós somos santos, irrepreensíveis e separados pela vontade de Deus, é sinal que nós estamos em terra que não é nossa. É ou não é? Nós estamos indo em contramão do mundo. Contramão. Não estamos andando com ele. Vamos sofrer tudo que o mundo pode tentar fazer contra nós. Vamos sofrer. Mas nos últimos dias vão ter que ver Deus, Ele vindo arrebatar sua igreja, arrebatar a noiva, e subiremos juntamente com Ele, com as nossas vestes brancas, sem mácula, sem ruga, sem mancha, lavados com o sabão do lavandeiro, lavado com água que jorra do trono de Deus, e acima de tudo, regenerados. Amém? Transformados pelo entendimento da palavra da verdade. Esse povo pensava assim: estamos recebendo uma nova chance, estamos fazendo o que agradava aos olhos de Deus. Estavam fazendo nada, porque eles eram mal. Nós somos maus. Me mostra um ponto de bondade dentro de você. Ah, pastor, peraí, eu ajudo os necessitados. Não estou falando disso. Eu estou falando de caráter, eu estou falando do que está dentro da gente. Não há nada que possa ter de bondade dentro da gente. A própria palavra fala sobre isso. Por isso que há uma briga entre os arminianos e os calvinistas. Por isso que essas duas teologias que prevalecem hoje dentro da igreja, o calvinismo defende a depravação total e o arminianismo defende a depravação parcial. Porque o arminianismo tenta provar que existe bondade dentro do homem. Quando eu olho em Gênesis capítulo 6, versículo 5, que a própria palavra de Deus diz que o Senhor viu que a perversidade do homem era
constante, a perversidade e a maldade do homem era constante na terra, e que toda hora a inclinação dos pensamentos dos homens era direto, todo momento, todo instante. Você pode ler em Gênesis capítulo 6, versículo 5, marca aí, constante. Então não há bondade dentro da gente, é ou não é? Nós não somos bons. Sabe qual é o momento que você vai receber o grau de um verdadeiro cristão? É quando você vai olhar para dentro de você e você não vai conseguir enxergar bondade, mas vai conseguir encontrar dependência de Deus. Amém? A Bíblia mostra dois homens que subiram ao templo para orar, um fariseu e o outro era quem? O publicano. O fariseu falava assim: Senhor, eu dizimo toda vez. O fariseu: eu dizimo toda vez, eu oro constantemente, eu jejuo 3 vezes ao dia, eu sou digno do reino dos céus. Esse publicano não. E do outro lado o publicano batia no peito e falava o quê? Tem misericórdia de mim, Senhor, eu sou miserável, eu não mereço ter o Senhor na minha vida. Ele se martirizava, ele via que ele era um miserável, um mero pecador que sou. Como Paulo disse: miserável homem que sou, quem pode me livrar do corpo dessa morte? Hein, pessoal? O grau de cristandade que você vai receber na sua vida vai ser o momento em que você vai olhar para dentro de você e você vai dizer assim: ó, por mim mesmo eu não tenho condição de ser salvo. Não tem condição, nós não temos condição. A gente vê por esse povo de Israel, que fizeram tudo que era mal diante dos olhos de Deus, tudo que era mal, saíram diante da face de Deus, é ou não é? E Deus, por não ser profanado o nome dele, fez o quê? Os regenerou. É como se você hoje estivesse aqui bem na igreja e achando que você está bem porque você quer estar bem, porque você buscou a Deus, porque você orou a Deus, porque você jejuou a Deus, porque você está lendo a Bíblia todo. É porque Ele te chamou para isso, foi Ele que te regenerou para isso. Eu falei para o obreiro Ademir ontem aqui, eu frequentei a Igreja Universal durante 15 anos da minha vida. Frequentei a igreja já toquei 3 igrejas da graça, toquei Templo dos Milagres, e hoje a gente está aqui na Igreja Sem Mácula. Todas essas igrejas que eu citei agora, fora a Igreja Sem Mácula, todas elas têm o mesmo sistema, todas elas. Um dia eu estava em cima do altar num domingo orando, e eu falava assim: meu Deus, tem misericórdia de mim, meu Pai, eu sou pecador, eu necessito da tua misericórdia. O pastor saiu do altar, do escritório, correu batendo na minha... Ei, rapaz, tem que falar isso não. Como é que o povo vai olhar você sendo um homem de Deus, se você está dizendo que você não consegue, que você é miserável? Você não tem que falar isso. Eu permaneci de pé, ele caiu, é ou não é? Eu permaneci de pé, ele não está, ele caiu. Ou seja, eu me coloquei no meu lugar, na minha natureza, na minha cultura, que é depravado, que é caído desde a primeira queda de Adão e Eva. Eu mostrei para Deus que eu não sou merecedor, e eu não sou merecedor. Você não merece, você não tem merecimento de estar aqui, é ou não é? O nosso desejo é o que está lá fora e não o que está aqui dentro. O nosso desejo nunca foi palavra, foi desejo do que o mundo pode nos oferecer, mas nós matamos todo dia isso, que tenta contradizer a verdade, que tenta contrariar o nosso eu. Nós temos que matar todos os dias aquilo que está nos matando. O povo de Israel, por um momento, se achavam superiores a todos, porque foram um povo escolhido. Deus falou assim: eu vim para o que era meu, mas os meus não me perceberam e não me aceitaram. Eu vim para aqueles que eram meus, mas eles não me receberam. Deus veio para buscar a sua igreja, mas eles rejeitaram a palavra da verdade. Rejeitaram porque não eram escolhidos, não eram eleitos, segundo a presciência de Deus e a onipotência dele. E falar em onipotência, onipresença, falávamos ontem também sobre um assunto muito importante. Quantas vezes em igreja neopentecostal você viu demônios manifestando, que os próprios demônios tinham nome, né? Maria Padilha, Zé Pilintra, Exu Caveira, etc e tal, né? Todo tipo de demônio. Tem algum nome desse na Bíblia, pessoal? Tem, gente? Para você ver que foi criado pelo homem. A teologia da libertação que nós passamos para eles ontem relata que a teologia da libertação demonstra uma teologia humanista,
que foi criada por um certo teólogo para resolver as causas imorais do povo. Por exemplo, o povo está padecendo doença, é demônio. O povo vem para a igreja, está quebrando o carro toda semana, não é dizimista. O povo vive doente, o povo está com briga no casamento, o povo está sofrendo, é demônio. Tudo para eles é demônio e nunca é o pecado, é ou não é? O que diz Oséias 14? Converte-te ao Senhor teu Deus, ó Israel, porque pelos teus pecados tens caídos. Pelo pecado a pessoa cai. Falávamos também, se um homem olha uma mulher e a cobiça, ou um homem casado trai a sua mulher, ah pastor, foi o diabo. Foi nada, foi vergonha na cara. O cara não tem caráter, é ou não é? O cara que não tem caráter traiu a esposa, tem nada de demônio não. Ele que cedeu espaço, ele que cedeu o maligno no coração. A Bíblia diz que quando nós somos tentados e engodados pela concupiscência que está dentro da gente, nós somos tentados pelo desejo do nosso coração. Falávamos também que tudo isso é obra da carne, obra do nosso eu, não é obra do diabo. Prostituição, imoralidade, impureza, lascívia, luxúria, tudo isso é obra da carne, permanece dentro do homem, e o homem expõe para fora isso, através dos seus pecados, e tudo coloca a culpa no diabo. Não estou defendendo o diabo jamais, ele está no lugar que ele deve estar. No último dia vai ser derrotado? Vai, ele sabe disso, é ou não é? Por isso que nós não precisamos de reuniões de libertação, quando nós entendemos que para libertar uma pessoa, não precisa manifestar com o demônio, ela precisa de palavra, ela precisa de evangelho, ela precisa conhecer a verdadeira palavra, aí vai ter libertação sobre ela. Caso contrário, meu amigo, ninguém pode ser liberto se não ouvir as palavras da verdade. Vós estáis limpo pela palavra que eu vos tenho pregado. Davi falou: a tua palavra escondi, guardada no meu coração, para que eu não venha pecar contra ti, ó Deus. A palavra guardei aonde? No coração, para eu não pecar contra ti. Uma pessoa que peca com facilidade, ela não tem a palavra guardada no... Pecar todo mundo peca, entendemos e sabemos disso. Agora, pecado constante, constantemente ela está inclinada para o pecado, é sinal que a palavra não está guardada no coração dela. Nós vamos ver aqui um exemplo de um homem que ele até chegou ao ponto de receber um gostinho do evangelho, e nos olhos dele, no pensamento dele, ele era um homem salvo. Mas Jesus mostrou totalmente ao contrário para ele. Não era pelas obras dele, ele tinha que largar aquilo que ele mais amava. Lucas capítulo 18, perdão. Lucas 18. Estão entendendo, pessoal? Lucas 18. É como eu digo, os antigos metodistas, que é de John Wesley, um reformador protestante, eles costumavam a cantar um hino que dizia assim: desperta a minha consciência até que ela sinta a repugnância pelo pecado. Era um hino que eles cantavam, os metodistas. Desperta a minha consciência até que ela sinta nojo pelo pecado. Davi disse: crava nos meus olhos a eternidade. Tudo começa aqui, amém? Os nossos olhos é a porta do nosso corpo. Tudo que nós vimos, nós trazemos para dentro da gente, é ou não é? Quanto mais de palavra, mais iluminado o seu corpo é. Quanto mais de porcaria mundanista que você olha lá fora, mais depravado você vai ser. Você está se alimentando daquilo. Lucas 18 diz assim: o jovem rico. Eu quero chegar também numa parte que você aprendeu totalmente errado, que as igrejas neopentecostal pregam, que não tem nada a ver com o que está escrito aqui. E perguntou-lhe um certo príncipe, dizendo: bom mestre, que hei de fazer para dar a vida eterna? Jesus lhe disse: por que me chamas bom? Ninguém há bom, senão um, que é Deus. Aqui ele também já fala que ninguém é bom, só tem um que é bom. Quem é? Que é Deus. Sabes os mandamentos: não adulterarás, não matarás,
não furtarás, não dirás falsos testemunhos, honra o teu pai e a tua mãe. E disse ele: todas essas coisas tenho observado desde a minha, ou seja, desde quando ele era moço, ele tem observado. E quando Jesus ouviu isso, disse-lhe: ainda te falta uma só. Vende tudo quanto tens, reparte pelos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Mas ouvindo ele isso, ficou muito triste, porque era muito rico. E vendo Jesus que ele ficara muito triste, disse: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riqueza. Porque é mais fácil entrar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. E os que ouviram isso disseram: logo quem? Aí os discípulos falaram assim: logo quem pode salvar-se? Ele está falando de salvação. Está falando de salvação aqui? Hein, gente? Sim ou não? Lucas 18, 26. E os que ouviram isso disseram: logo quem pode? Ele está falando de salvação. Aí ele diz embaixo, 27: mas ele respondeu: as causas que são impossíveis aos homens são possíveis a Deus. É impossível que o homem seja salvo por si mesmo. Texto dentro de contexto. Se um pastor herege fala no altar: pessoal, não se preocupa com a questão que vocês estão passando, o problema que você está enfrentando, porque é possível para vocês, é possível para... Não está falando de questão nenhuma, meu Deus, está falando de salvação. É impossível que o homem se salve por si mesmo. Se você está passando um problema, você fala assim: meu Deus, é impossível. A pessoa fala assim: calma aí, as coisas que são impossíveis para você, é possível para Deus. Está falando de salvação, meu camarada. Tem nada a ver com problema financeiro, não tem nada a ver com doença, não tem nada a ver com o que eu passo na minha... Salvação. O jovem rico chega assim: bom mestre, todo nariz empinado, rico, se estava cheio de anel no dedo, né? O que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna? Olha, não matarás. Primeiramente, ninguém é bom, né? Não há um sequer que é bom, somente Deus. Nem Jesus falou que ele era bom, mas claro que ele era bom, porque não teve pecado sobre ele. Ninguém é bom, só tem um que é bom, que é Deus. Somente ele, mais ninguém. Conhece os mandamentos: não matarás, não roubarás, honrarás pai, etc, etc. Falou tudo. Tudo isso eu tenho observado desde a minha... Pronto, conheço a palavra. Quer ver que ele vai dizer para mim agora: você vai ser salvo? Não, peraí, te falta uma coisa, meu amigo. Vai, vende tudo que tens, dá aos pobres e siga. Quão difícil é o homem largar aquilo que afasta ele de Deus. Luxúria, desejo, imoralidade, homossexualidade, tudo isso que afasta o homem de Deus. Quão difícil é ele desarraigar essa raiz maligna, essa estrutura que está no coração dele, que tem contaminado ele desde a mocidade até o dia que ele está velho. Como disse Davi: não esquece de mim, Senhor, da minha velhice. Não esquece de mim, não. O jovem, quando ouve essa palavras da boca de Jesus, ele vira as costas e sai triste. Pastor, está vendo? Tem livre-arbítrio aí. Ele escolheu não seguir Jesus, ele virou as costas para Jesus. Impossível para ele ser salvo. É impossível para ele ser salvo por ele mesmo. Não tem livre-arbítrio. Ele escolheu o caminho que ele poderia tomar. Um rio, ele tem liberdade para descer e para qualquer lugar que ele queira, sim ou não? Mas ele não consegue mais retornar. É assim todo homem que possa entender que ele tem liberdade de estar diante ou debaixo da poderosa mão de Deus e fazer o que o coração lhe apraz. Impossível. O livre-arbítrio é um demônio que foi instalado nas igrejas neopentecostal e que prevalece até o dia de hoje. Qualquer coisa que você faça, como você fazia, independente de campanha, independente de adultério, referente à palavra de Deus, independente de idolatria, que você fazia nos segmentos das doutrinas que eram implantadas nas igrejas neopentecostal, acerca de campanhas,
leva isso para casa, jogue lá, você vai ser salvo, vai haver salvação na sua casa. A palavra fala isso. Aquele que quer vir após, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Quem que consegue negar a si mesmo aqui? Quem que consegue negar o seu próprio eu, o seu próprio coração? Quem que consegue? Paulo mesmo disse: o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero fazer está diante dos meus olhos, está fincado nos meus olhos. Eu estou vendo maldade para todos os lados, eu tento fazer o bem, mas eu não consigo. Não tem livre-arbítrio. O bem que eu quero fazer eu não, ele não faz, meu Deus. O próprio apóstolo Paulo, o maior discípulo da história, entre todos os pecadores, eu sou o principal, o pior. Paulo se destinava como pior do que um gentil, pior do que um fariseu. Ele fala assim: eu sou o pior entre todos. Para você ver que você foi ensinado totalmente errado, meu Deus. Ninguém vai ao Pai se por ele não for chamado. E tudo que pedirem em oração, crendo segundo a vontade de Deus, Ele vos concede. Segundo a vontade de Deus. Pedis mal e não recebereis. Ou tudo que você pede, você não recebe porque você pede mal. Até nas nossas orações, nossa vontade. Livre-arbítrio aí. Não existe isso. Oração tem que ser destinada a Deus, e Ele vai avaliar. Não, essa oração não, essa é sincera de coração. A pessoa ali está se colocando no lugar dela, está mostrando a natureza dela mesmo, está mostrando a astúcia, ela está mostrando, ela está vomitando para fora, contamina o coração dela. Esse realmente está vendo o que ele é, e ao ponto que ele está chegando, e realmente está chegando nos átrios. Por isso que quando eu falo para vocês, se coloca diante de Deus, vai orar, peça misericórdia, porque você não tem nem condição de chegar diante dele. João Batista falou: olha, eu não sou o Messias, mas aquele que vem após mim, que será a luz do mundo, esse vai iluminar os homens que andam nas trevas, esse vai trazer vida. E quando Jesus vai se achegando, João Batista fala: olha, me batiza, Jesus. Para que a lei se permaneça firme, é necessário que eu seja batizado por ti. João Batista: mas eu não sou digno nem de desatar a sandália dos seus, nem de tirar a sandália dos pés, meu Deus. Eu não sou digno, eu não tenho dignidade de fazer isso. Para você ver dependência de Deus. Para a gente encerrar, Deuteronômio 32, 39. Deuteronômio, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio 32, 39. Moisés, quando vai libertar o povo, ele vai fazer uma oração para Deus. Ele fala assim: Senhor, o que eu falo? Deus fala assim: Moisés, eu sou o que sou. O meu nome, Deus fala que o meu nome é o grande eu sou o que sou. Deus, Ele é o que Ele é, puro. A dádiva do Espírito Santo é derramada sobre nós sem merecimento. O Espírito de Deus, que através da cruz de Cristo, que desembainhou a salvação por intermédio daquela... Hoje todos os homens têm liberdade para se achegar diante dele inteiramente, com o coração sincero, porque não é de qualquer jeito. Nós já falamos isso aqui. Nós falamos para vocês que Samuel, quando se coloca diante de Deus, Jeremias, quando se coloca diante de Deus para orar pelo povo, Deus até fala: não adianta, Jeremias, esse povo aí não adianta mais, eu não vou ouvir as orações deles, não, eu não vou ouvir, porque eles insistiram, eles permaneceram no desejo maligno dos seus corações, se prostituíram com as coisas do mundo, com as coisas da terra. Deuteronômio 32, 39 diz assim, capítulo 32, versículo 39: vede agora que eu o sou. Foi o mesmo que ele falou para Moisés. E mais nenhum Deus comigo. Eu faço o quê? Eu mato e eu faço viver. Eu firo e também saro. Ninguém há que escape da minha. Ninguém há que escape da minha mão. Horrenda coisa é cair na mão do Deus Todo-Poderoso. Deus fala assim: eu que mato e eu que faço viver.
tal fulano morreu. Meu Deus, Deus que matou. É isso que a Bíblia não está falando isso? Deus que tirou a vida. Uma palavra forte. Eu mato, eu faço viver. Eu firo, mas eu também saro. E também não há aqueles que possam se escapar das minhas. Não, cadê o livre-arbítrio aí? Ô Senhor, dá pelo menos um momento para mim poder fazer o que eu quero. Cadê o livre-arbítrio de Jonas? Jonas, vai até a cidade de Nínive e leva o evangelho que eu tenho preparado para aquele povo, porque o pecado dele se achegou nas minhas narinas. Jonas corre, Jonas tenta fugir, entra num barco, o barco vai a pique, os homens olham Jonas deitado e falam: quem é esse homem? Será que não é por causa dele que está tendo essa tempestade? Vamos acordá-lo. Quem é você? Qual Deus você serve? Jonas acorda assustado e disse: é por causa minha, porque eu sirvo o Deus Todo-Poderoso e eu desobedeci a sua voz. E esses homens pegam, jogam Jonas no mar e as águas cessam. E quando joga, um grande peixe faz o quê? Engole Jonas. Jonas não morreu. Poderia morrer afogado dentro da barriga do peixe grande, meu Deus. Né? Poderia morrer sem ar, aonde independente de ele estava na barriga do peixe. Mas Deus estava poupando, Deus estava segurando. Jonas não queria pregar, sim ou não? Vai por bem ou vai por mal? Vai ter que pregar. Cadê o livre-arbítrio de Jonas? Não tem. Paulo, quando acorda de manhã cedo, os seus olhos escorrendo sangue, com aquela raiva, para querer matar os cristãos, os judeus da época. Ele ajunta os seus soldados e os seus cavalos, e ele vai em direção a Damasco. Quando ele chega num determinado momento, a Bíblia diz que um raio de luz, um fecho de luz cega Paulo. Paulo caiu, começou a se bater: meu Deus, eu estou cego. Aí daqui a pouco: Saulo, por que me persegues? Aí Paulo fala assim: quem é? É Jesus? Sim, é Jesus. Levam Paulo para a rua chamada esquerda, e Deus fala com Ananias: vai lá, e lá tem um certo homem chamado Saulo de Tarso. Ele está cego, eu vou te usar, Ananias, para abrir os olhos dele. Vai, porque esse é um vaso escolhido para mim, um vaso precioso. A Bíblia diz no livro de Efésios capítulo 1 que Deus nos predestinou antes da fundação do mundo. Antes de tudo ser criado, Ele nos chamou. Ele já preparou o seu povo escolhido. Romanos capítulo 9 diz que para a eleição permanecesse firme, muito menos antes de Jacó ter nascido, ou antes de ter feito o bem e o mal, Deus já escolheu no ventre da sua mãe. Antes de tudo, Deus já escolheu. Jacó poderia ter nascido, ele poderia ter feito tudo de mal, tudo de bem, mas o próprio Deus já designou o caminho que ele iria seguir. Cadê o livre-arbítrio aí? Se antes de ele ter nascido, Deus já escolheu ele, sim ou não? Jeremias capítulo 2: Senhor, eu não sei falar, eu sou uma criança. Jeremias, calma. Antes de tu ter nascido, eu já te escolhi no ventre da tua mãe. Eu te chamei pelo teu nome. Sim ou não? Antes de ter nascido. Cadê o livre-arbítrio? Não existe. Fomos feitos para a glória de Deus. Fomos feitos para que o nome dele seja exaltado entre as nações. Fomos feitos para que o nome de Cristo não seja profanado. Olhamos para Pedro e para Judas. Todos os dois tinham um nome de discipulado, eram discípulos de Cristo. Todos os dois faziam sinais extraordinários. Todos os dois eram conhecidos como os 12. Mas Jesus fala assim: aqui tem 12, mas um é o diabo. Como que ele sabia? Aí ele fala que Judas foi escolhido para perdição, e ele recebeu a recompensa dele, que era o inferno. Se matou enforcado, meu Deus. Vaso de desonra, vaso de honra. Aí os judeus falam assim para Paulo: então por que ele se queixa ainda? Aí Paulo assim: por acaso pode a criatura falar para o Criador: por que você me fez assim? Ele sabe todas as coisas. Se Deus te lançar no inferno hoje, agora, nesse momento, se Deus me lançar no inferno hoje, nesse momento, seria a coisa mais justa que Ele poderia fazer na minha vida, ou como Ele poderia fazer na sua vida. Pastor, Deus me livre. Já era para você estar no inferno há muito tempo. Já era para mim estar no inferno há muito tempo.
Se não fosse a cruz de Cristo, meu amigo, né? Se não fosse eu sempre falo, bendita seja a cruz de Cristo, que foi colocado no caminho da condenação e salvou miseráveis como a gente. A cruz de Cristo salvou miseráveis como eu e como você. Por isso que nós hoje temos que ter, diante das orações que nós fizemos, diante da palavra que nós ouvimos, temor e tremor, porque assim como Deus falou, eu mato, eu dou vida, mas eu também lanço para o inferno, quanto eu também posso mandar para o reino dos céus. Amém? Entenderam a palavra, pessoal? Entenderam mesmo? Não há quem escape da mão dele, não há ninguém. Fala como os metodistas mesmo. Você cantar esse hino que a gente não sabe que hino que é, mas fala para ele: Senhor, desperta meu Pai, desperta a minha consciência até que ela tenha repugnância pelo pecado. Desperta, e você vai ver a grandiosa mão de Deus sobre a sua vida. Você vai chegar num patamar espiritual, sabe quando? O momento que você se colocar no seu lugar e ver que dentro de você não há justiça, não há liberdade e muito menos vontade. Tudo provém dele, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Amém? Vamos ficar de pé, aplauda Jesus bem forte que ele merece.